O homem que não conheceu a morte. A história de Enoque. Muitos séculos antes do grande dilúvio, quando a Terra ainda era jovem, a humanidade vivia uma era de extremos. De um lado, o avanço da civilização. Do outro, o crescimento assustador da maldade. Foi neste cenário, 7 gerações após Adão, que nasceu um homem cujo nome ecoaria pela eternidade, Enoque. A Bíblia nos conta, em Gênesis, que Enoque era filho de Jared. Ele cresceu ouvindo as histórias do paraíso perdido, narradas provavelmente pelo próprio Adão, que ainda vivia durante os primeiros anos de vida de Enoque. Mas o mundo ao redor de Enoque não era o paraíso. Era um lugar onde a violência se multiplicava e onde os homens haviam se esquecido do Criador. No entanto, em meio a uma geração perversa, Enoque escolheu um caminho diferente. Aos 65 anos, algo extraordinário aconteceu em sua vida. O nascimento de seu filho, Matusalém. A tradição judaica sugere que este foi um ponto de virada, o momento em que a devoção de Enoque se aprofundou de forma irrevogável. O caminhar com Deus. As Escrituras usam uma frase curta, mas profundamente poderosa para descrever sua vida. Enoque andou com Deus. Não diz apenas que ele creu em Deus, ou que falou de Deus. Ele andou com Deus. No hebraico original, isso implica uma comunhão íntima, constante e diária. Enquanto seus contemporâneos corriam atrás de poder, conquistas e prazeres ilícitos, Enoque cultivava uma amizade com o Criador. Imagine o desafio. Enoque vivia dias comuns, tinha filhos e filhas, cuidava de sua família e obrigações. Mas, em cada decisão, em cada palavra, a presença de Deus era real para ele. O livro de Judas, no Novo Testamento, nos revela que Enoque também foi um profeta. Ele não se calou diante do pecado. Ele alertou sua geração sobre o julgamento que viria sobre a impiedade. Ele era uma luz solitária brilhando na escuridão, provando que é possível ser santo mesmo vivendo em meio à corrupção total. A profecia e o legado. Enoque viveu 365 anos. Para nós, isso parece uma eternidade. Mas para os padrões daquela época pré-diluviana, onde homens viviam quase 1000 anos, Enoque era considerado jovem. Por que sua vida foi tão curta comparada à de seu filho Matusalém, que viveu 969 anos? A resposta reside no mistério da graça de Deus. Enoque viveu cada um dos seus 365 anos em total alinhamento com o céu. Ele nomeou seu filho Matusalém sob inspiração profética. O nome Matusalém pode ser traduzido como "quando ele morrer, virá". E de fato, no ano em que Matusalém morreu, as águas do dilúvio romperam sobre a terra. Assim, a vida de Enoque não foi apenas uma caminhada de piedade, foi um relógio profético para a humanidade. Ele gerou o avô de Noé. O legado de fé que Enoque plantou foi o que, gerações depois, permitiu que Noé achasse graça aos olhos do Senhor e construísse a arca. Arrebatamento, o mistério final. Então, aconteceu o inimaginável. O texto bíblico diz: Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque não morreu. Ele não passou pela agonia final, pelo último suspiro ou pelo frio da sepultura. A carta aos Hebreus confirma: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele agradou tanto a Deus que o Senhor decidiu levá-lo para casa mais cedo, poupando-o da maldade que consumiria o mundo nos anos seguintes. Foi um desaparecimento súbito. Talvez ele tenha saído para sua caminhada diária de oração, e a conversa estava tão boa, a comunhão tão doce, que Deus simplesmente disse: Enoque, você já está mais perto da minha casa do que da sua. Venha comigo. E ele foi. Lição de hoje. A história de Enoque nos deixa uma lição eterna. Não importa o quão sombrio seja o mundo ao nosso redor, é possível andar com Deus. Enoque nos ensina que a morte não é o fim para aqueles que conhecem o Criador.
e que a verdadeira vida não se mede pela quantidade de anos, mas pela profundidade da nossa intimidade com o Senhor. Ele foi o primeiro homem a vencer a morte pela fé, deixando-nos a esperança de que, um dia, nós também estaremos face a face com Deus. E você? Como tem sido o seu caminhar? Deixe nos comentários, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Deus abençoe. Até a próxima!